porque hoje tem um tema, né, que que tem mexido muito. É muito comum quando a gente começa a querer mudar de vida para uma vida melhor, né, supostamente melhor, e quando a gente também quer educar os nossos filhos para uma vida melhor, é muito comum a gente ter bem claro isso. O que eu quero agora para a minha vida é ser livre, e o que eu quero para os meus filhos é que eles sejam felizes. É super, né? E é lindo isso. Quem vai ser contra isso? Mas aí quando a gente começa a entender que tem uma grande confusão, entender o que é ser livre, o que é ser feliz, aí a gente vê que é uma armadilha, porque quando alguém pega e fala assim, eu quero simplesmente que meus filhos cresçam livres e felizes, fazendo o que eles querem, como eles querem, do jeito que eles quiserem. E a gente que é mãe sabe que não funciona assim. E às vezes são coisas bem pontuadas. Eu me lembro que tem essa criança que gosta muito de cozinhar, mas muito mesmo. E aí cozinhava, aí cresceu um pouquinho, descobriu a internet, descobriu o YouTube, descobriu sites sobre cozinha, youtubers sobre cozinha, culinária. E quanto mais essa criança assistia, menos ela cozinhava. Quanto mais, até que ela parou de cozinhar, porque agora ela assistia sobre comida. E aí você fala, nossa, o que está acontecendo? E aí você vai pensar, é liberdade isso? Eu poder agora ter acesso a tudo e não conseguir mais me relacionar com aquilo. E aí eu fui reparando que mesmo na vida adulta e entre nós acontece igualzinho. Quanto mais uma pessoa sabe sobre uma coisa, menos ela pratica. Quanto mais ela lê e ganha conhecimento de algo, mais para o lado oposto ela vai, porque ela já está... Eu lembro que quando o Guto era pequeno, hoje ele tem 24 anos, ele já tem uns 2 anos, eu estava lendo, eu lembro direitinho da cena, eu estava no sofá lendo A Criança Mágica, que é um livro que estava abrindo o coração dos pais. E aí eu estava ali lendo o livro e o Guto teve uma demanda, assim, em algum momento, não sei se ele queria brincar, o que era. Eu não queria deixar de ler, eu queria brincar com a criança do livro, eu queria brincar com aquela criança, eu não queria deixar de ler. Ali era muito mais seguro ler sobre aquilo, conhecer sobre aquilo. Eu queria saber sobre a criança feliz dentro do meu livro. E não aquela criança real que é incontrolável, que é cheia de surpresas. Então, eu acho que nessa era que a gente nasceu e cresceu e está vivendo essa transformação, a era do conhecimento, é uma era que trouxe uma grande ilusão. Não estou falando contra a leitura, eu adoro ler, acho livros, companheiros incríveis, mas da mesma maneira que eu vejo essa criança que se ela assiste culinária, ela não faz, e se ela deixa de assistir, ela faz. Da mesma maneira, eu tenho reparado, quanto mais eu leio, quanto mais eu sei sobre uma coisa, menos eu faço aquela coisa. Então, parece que a gente veio de uma era de buscar liberdade através do conhecimento. E aí começa a ver que o conhecimento é um lugar muito confortável, muito cômodo, muito mais seguro do que a lida diária, que você não tem controle, que você não pode só fechar o livro, ou só trocar de livro, só saber um pouquinho mais, né? Mas ele está aberto geral só para quem quiser compartilhar ou falar alguma coisa sobre a sua experiência de ideia de ser livre, de ser feliz, e sobre essa relação que eu coloquei ali no texto, né, dessa grande ilusão de liberdade, de felicidade, onde a gente... Eu fiz essa sacanagem. Tinha épocas que eu perguntava, o que é ser feliz para você? E aí eu lembrei de algumas assim, sacaneei. Quando um falou assim, ser feliz é ser brasileiro. Maravilhoso, né? Realmente a gente não tem ideia do que é ser feliz. Então, porque ser brasileiro é para ser brasileiro, né? Com todas as limitações que ter uma nacionalidade nos dá e que a gente pode brincar de rompê-las, né? Isso que você colocou, dessa liberdade, né? A liberdade de ter acesso a todas as informações, a todas as maneiras de fazer e tal, e na verdade é uma grande restrição. Você está
tendo a liberdade de ver o que está sendo condicionado a você ver e a você fazer. Porque sei lá, você põe qualquer assunto no Google e aparece entre essas 10 milhões, vários e a mesma história, e, na verdade, é uma redução de ou isso, ou aquilo outro. Então, eu vou dar um exemplo. Ontem eu fui mordida por um gato, eu pisei sem querer no gato, o gato me mordeu. Então, eu já vou dar essa advertência que eu estou com a língua mais felina, idade, assim. Então, eu já senti que o bicho está pegando mesmo. E aí, claro, uma hora eu peguei e falei assim, peraí, doeu muito. Isso transformou, eu não sou a mesma pessoa depois de ter sido mordida por um gato, né? E aí eu dei um Google, como tratar mordido de gato. E o que vinha era pronto-socorro imediato. 90% das pessoas vão ficar muito doentes. 100% precisa tomar antibiótico e 40% morre. Essa foi a informação. Olha que livre, né? E aí eu resolvi não olhar mais, né? E entrei em contato com aquilo. Então, a liberdade da relação, quando você tem alguma coisa, você ganha uma liberdade enorme de ter alguma coisa que é real e não todas essas fantasias. Eu lembro também quando eu entrei na menopausa, eu dei um Google ali, o que é isso, como funciona, até quando, o que são calores e tudo mais. E era assim, um monte de coisas horrorosas. E, na verdade, eu tenho uma experiência absolutamente maravilhosa e acho que eu vou escrever sobre isso em algum momento, porque só vou mudar a tela para vocês verem que também tem outras... essa experiência maravilhosa e que estava limitado a essa perspectiva ou quando eu vejo o jornal, o que você está... eu não quero ser alienada. E aí eu vou assistir alguma coisa para não ser alienada e sou alienada pelo que eu estou assistindo. Quer dizer, não é esse o caminho. Né? Não é esse o caminho da informação, do conhecimento, do que você está se expondo a. Então, eu vou dizer que eu estou sendo bem radical em relação a essa história da internet com crianças, porque eu vejo que só vai... E isso eu não dou garantia de nada, é um experimento meu. Acabou, quarentena de internet, não se mexe na internet, não se acessa, e em um dia eu vejo várias coisas acontecendo, várias coisas se liberando em vez de ter aquele mundo inteiro fictício, fantasioso, agora tem um mundo inteiro ilimitado, né? Que é esse da relação. Então, não é moralismo isso, né? Claro que cada um vai ter a sua experiência. Eu tive outra experiência que foi muito reveladora, que foi também, estou com essa criança que gosta muito de cozinhar e fala assim, eu preciso comprar umas coisinhas para fazer umas coisinhas deliciosas para todo mundo, então vamos lá. Posso comprar o que eu quiser? Pode. Mesmo porque eu sei que ela tem, né, já um certo senso disso. E aí entra, e quando se dá essa liberdade, pseudo-liberdade, você pode comprar o que você quiser, entra no supermercado, compra as coisinhas e começa a entrar num conflito. E sai muito irritada no mercado. Que estranho, né? Pôde entrar, comprar o que quis, eu não falei nada, não mediei e vou sair irritada. Aí chega em casa e vai fazer um lanche para todo mundo e muito animada a fazer e muito irritada ao mesmo tempo. E tudo vai dando errado e queima a mão e não sei o que. E tem por trás uma irritação muito grande. Eu fiquei pensando, mas faz o que quer, do jeito que quer, quando quer, como quer e tem uma irritação. Porque essa pseudo-liberdade de que quem está querendo fazer tudo aquilo? Quem quer? Porque se quer, se a gente vai falar aqui como artifício de essência e de um ser forjado para ser alguém que uma sociedade quer, quem quer é um ser forjado. Quem quer, ou se a gente for brincar por causa do eclipse na segunda-feira, que lá na Himalaia acabou o mundo, mesmo, e aí agora a gente está reconstruindo tudo, e
Então, com a coisa do eclipse, essa onda, né, da sombra e da luz, quem quer é a sombra. A sombra quer. A luz não quer, a luz já é. A sombra tem desejos, tem querer. A luz já é. Então, quando uma criança quer, ou quando um adulto, quando um ser humano quer, desconfia. Porque quem está querendo é o ser da insatisfação, é o ser da sombra, é o ser da desconexão, é aquele ser que está que está se entregando para a fantasia, para o controle, para a garantia. Porque quando você está na luz, você não precisa querer, você já é, né? Chegando pensando sobre isso, pensando sobre uma sociedade, uma cultura que está. E a gente fala muito do nosso lugar aqui. Muita gente que saiu de cidades grandes e veio para Piracaia, veio com um querer, um desejo, veio um sonho. Outras pessoas que não saíram da cidade têm os seus outros quereres que vão atrás, não sei, às vezes de uma conversa como essa, às vezes de uma mudança na sua vida, e todo sustentado e permeado por essa idealização, por essa fantasia de felicidade e de liberdade. Sendo que a gente ainda acredita que ser livre é o que está legalizado. E aí a gente começa a criar essa ilusão de que, então estamos presos e somos livres agora para escolher que cor de parede a gente quer a nossa prisão. Quais as cores da grade, que formato. Eu estou presa à alimentação, mas eu quero escolher que tipo de comida eu quero comer. E aí eu sou livre. Eu não sou livre se eu sou vegetariano, na minha perspectiva, né? Porque eu estou preso a ser vegetariano, por exemplo. Então, radicalmente, fiquei pensando, essa pseudo-liberdade de pintar as grades da cadeia, essa pseudo-liberdade de faço o que eu quero, a hora que eu quiser, quero dormir até a hora que eu quiser, vai só apresentando quais são as verdadeiras prisões que a gente vem carregando como heranças, como crenças, como hábitos. E aí, o pensamento como é que a gente então sai desse lugar e entra na liberdade? Aí entra o paradoxo, não tem escolha, é não ter escolha. É não ter escolha entre isso ou aquilo. É não ter escolha entre a ideia de ser livre ou nem ter abertura para os seus quereres. Você estar tão conectado com algo que é tão essencial em você, que a gente acaba chamando de propósito, mas pode ter vários outros nomes. Você está tão consciente dos seus desígnios, que também a gente pode pôr outro nome, você fala, não tem escolha, é isso que eu tenho que fazer. Seria que nem tem uma artista plástica, uma escultora argentina, Lola, e não lembro sobre o sobrenome dela, que ela na época, que eu também não lembro que época, se era anos 20, anos 30, ela esculpia e era proibido. Como é que mulher vai esculpir? Não podia, não sei porquê, mas não podia. E ela não aguentava, ela precisava esculpir, porque fazia parte, ou ela ia morrer. Então, como ela não entendia que não podia esculpir, ela só podia ser louca. Então, puseram ela no manicômio. E lá ela esculpiu. Lá pode, tá presa, né? Aí ela esculpiu. Olha só, a mulher presa no manicômio, absolutamente livre. E esculpiu que hoje tem estátuas dela, esculturas dela por Buenos Aires inteira. É muito doido, né? Esses paradoxos. Então, o caminho que a gente está arriscando apontar se ao invés de eu dar ouvido às minhas fantasias dos quereres, se ao invés de eu cair na balela ou na ilusão de que o conhecimento me liberta, se ao invés de eu ter a ilusão do que é ser feliz, e se eu entrar em contato com o que está atrás de tudo isso, com o que não recebe essas interferências, com o que não está velado pelas interferências das minhas fantasias, das minhas crenças, dos meus hábitos, das minhas heranças, e então encontrar uma força que você fala, não tem escolha, eu vou ter que fazer isso, não tem escolha, é isso. Essa, parece que a minha vocação, esse é o meu dom, esse é o meu talento, e ele não é definido por uma profissão, mas ele tem uma força específica que depende da relação
a profissão vai ser de um jeito ou de outro. Mas eu não tenho escolha, eu vou ter que fazer isso da minha vida. E aí não tem corrupção, não tem alguém que fala assim, mas você não prefere fazer uma coisa mais útil para a humanidade? Não, eu nasci para fazer isso, é isso que eu vou ter que fazer. Então, a pergunta é, a gente já tem acesso a esse ser que não tem escolha, que fala, eu tenho que fazer e pronto? E se a gente tem acesso a ele, qual é a sustentação, né? Porque a gente tem muito trabalhado aqui para fazer uma rede, para que tenha uma rede viva e completamente criadora, não previsível e não cheia de quereres, né? Então a pergunta é essa: do que estamos falando? Que tipo de essência é essa? Que tipo de força é essa que você fala assim, não tenho escolha? Eu vou ter que fazer isso na minha vida, eu vou ter que olhar, ter essa perspectiva. É isso, eu não tenho escolha, eu tenho que ter essa perspectiva. E aí, quando acontece isso, não interessa o fato que te ocorre, você olha para ele e fala, é necessário isso, eu preciso viver isso. Porque faz parte dessa criação e dessa construção de algo que tem a força em si, que é a luz, que não tem quereres e não tem desejos, e sim tem relações. Então, qualquer coisa que te aconteça é necessário. Para quê? Para se tornar desnecessário. Para você alcançar uma outra camada dessa luz que você fala, preciso fazer isso. Não é que eu quero, eu preciso, né? Quando a gente ganha autonomia, a gente acha que a gente está com a vida tudo é nossa responsabilidade, está na minha mão. A minha responsabilidade, para mim, não é desse lugar, onde está tudo na minha mão, se aconteceu é porque eu mereço, se aconteceu é porque faz parte, eu não estou falando que você falou isso, né? Só estou ampliando. Na verdade, tudo que me acontece é necessário. E não, é a maneira que eu lido com o que acontece. E não, aconteceu isso, então eu falhei. Né? A Lu deu esse exemplo do morro, era um encontro outro da semana passada, né? Então a gente teve lá um pedaço do morro queimado. Lá no Himalaia não aconteceu nada, tá tudo ótimo, já vai renascer das cinzas, plantas maravilhosas. Mas se eu piro de que é minha responsabilidade, a minha responsabilidade, quem queimou o morro, eu começo a falar, bom, o que foi que eu fiz de errado, por que eu mereci isso, que tipo de energia eu estou trabalhando, que tipo de energia vibra em mim. Eu não entro nesse caminho porque eu não sei, eu não entro nesse caminho porque eu não acho ele palpável. Ao contrário de olhar para aquilo e falar assim, isso é necessário. E a minha responsabilidade é encontrar qual é o necessário disso. A minha responsabilidade é encontrar qual é o olhar, o que se apresenta de mim nisso. Quem sou eu nisso? Porque quando eu olho qual é o necessário disso, quem sou eu, quem está olhando isso, eu me conheço. Mas eu fico atenta ao que está movendo em mim, né? Ao que está talvez me aprisionando. E aí, quanto mais eu consigo olhar o que está me aprisionando, mais eu começo a ganhar chaves para poder liderar. E até agora, a chave mais poderosa de liberdade isso é necessário. Não sou vítima, não sou culpada, não sou responsável, não estou cumprindo um karma. Não, isso acontece porque é necessário. Sem você se preocupar com qual é o motivo. Eu não me preocupo com o motivo em si, só é necessário. E esse necessário te apresenta, por exemplo, esse exemplo que eu dei do gato ter me mordido. Tá, mordeu. Claro que dá vontade de matar o gato. Claro que dá vontade dói pra caramba, né? Dá vontade de um monte de coisa. Aí, depois que passa, né, toda a distração, você pega e fala, bom, é só necessário. É necessário. Mas eu não sei, não fico buscando para que é necessário. Eu afirmo, é necessário. E aí surge uma inteligência em nós que te mostra essa necessidade. Então, até onde eu cheguei até agora, o que foi necessário até agora é que despertou uma energia felina e ferina, não sei se existe essa palavra, uma braveza que eu não estava em contato.
né? E é necessário, porque é uma braveza, é uma energia felina que move algumas coisas que fala, que maravilha, que, né, que bênção. E se a coisa parece que já está tudo certo, mas então eu vou até falar, porque parece que está tudo certo. E se a coisa vai e cria uma infecção e não sei o quê, é necessário. E quando, por exemplo, o bicho mordeu, tá? Eu sei que aquilo tem risco de criar uma infecção, eu posso antecipar e falar, não, é necessário eu cuidar disso, para que não seja necessária a infecção. Porque se eu não cuidar disso, vai ser necessária a infecção. Porque isso é necessário. Então, eu posso antecipar, eu posso ter uma... Como é que chama isso? Uma intuição, uma prudência. Eu posso ter uma prudência de chegar e falar, bom, eu sei que vai acontecer sempre é necessário. Se eu sei que a casa vai cair, eu posso ter a prudência de sair para não ser necessário a casa cair em cima de mim, né? Mas porque eu posso antecipar para que aquilo não se torne necessário. Agora, se acontecer é porque é o necessário, porque eu não consegui antecipar. E não é um problema não antecipar, porque o necessário era aquilo que estava se vivendo. Né? Então, colocar isso em prática, chegar isso num lugar onde você tem um rigor e uma atenção para que você caminhe essas suas palavras, né? Para que você não fale, bom, mas não vamos exagerar, vai, tem coisa também e o outro, né? É uma confiança. E quando você ganha confiança, a liberdade e a alegria começa a te procurar. E não é a liberdade de escolha, é a liberdade de não ter escolha. Você não tem escolha. Não é doido? Vocês estão me acompanhando? Sim. A liberdade é de não ter escolha. Aí eu sou livre. Não tenho escolha. É isso, eu tenho que fazer isso. Isso me deixa vivo. Isso abriu como perspectiva. Isso é necessário. Para quê? Para se tornar desnecessário. E quando se torna desnecessário, conquistou outra camada. E nessa outra camada vai acontecer um monte de coisa necessária. Para quê? Para se tornar... Quando eu falo outra camada, não é hierárquico. É que aquilo muda a perspectiva. Aquela perspectiva já não fica... Ela amplia. Aí você ganha o que a gente gosta tanto, que é uma espécie de conhecimento. Você está mais dentro, você tá mais na tridimensão, né? Você está mais dentro da sua vida, ao invés de estar espectador ou vítima, né? Ou algoz. Fala, Clarissa. Clarissa vai falar, fala alto para eles ouvirem. A minha questão atual é justamente o que me deixa, enfim, o que eu quero fazer. Que eu Quem quer fazer? Se eu quero fazer, é a sombra que quer fazer. Tudo bem, mas então... Qual é a minha luz? Isso, qual é? Qual é a minha luz? Isso. Tá, então, o eclipse trouxe isso pra gente ali, né? Trouxe mais ou menos, só no pensamento que a gente não viu o eclipse acontecer, mas a gente sabe que os Estados Unidos viu. E já tá bom, né? Se os americanos viram, já... Então, já teve testemunha. Quando eu deparo com uma sombra, essa sombra é sombra de uma luz. Então, ela me diz de uma luz. Ela fala a respeito dela. E aí, quando eu quero alguma coisa, porque quem quer a sombra, eu já estou sabendo que se eu tiro o querer disso, o que sobra? Sobra uma necessidade, sobra eu preciso dar um exemplo concreto, mas eu não quero ainda dar o exemplo para não reduzir a sua, da onde você está chegando, porque você trouxe alguma coisa que você deve ter em mente, alguma necessidade específica, né? Que é, por exemplo... Quer ter prazer na vida. Quer ter prazer na vida. Alguma coisa me mova. Nossa, é isso que eu quero fazer isso. Nossa, é isso. Então, eu arrisco dizer que não existe ninguém que nasce sem um propósito e um desígnio. Depois que a gente se desenvolveu culturalmente, do jeito que a gente se desenvolveu, cheio de comparação, de uma maneira geral, a gente nunca quer o nosso. Eu adoraria ter o desígnio e o propósito do outro. Porque, né? Porque parece mais fácil do que o seu. Eu arrisco dizer que o nosso propósito, nosso desígnio é herdar
tudo aquilo que a gente quis herdar, que a gente escolheu herdar da nossa árvore genealógica, que de uma certa maneira representa uma sociedade, e transmutar aquilo. Comer esse prato de comida quente, fazer com que aquilo deixe de ser a coisa e vire a sua sustentação, vire o seu adubo, e dali surge um lastro, surge uma plataforma. E aí alguma coisa se apresenta nas relações. Então, todo esse pensamento eu vou desenhar, tá? Então, digamos que eu começo a perceber que eu tenho certas angústias, certos medos, raiva, tristeza, repulsas de algumas coisas. Aí, quando eu tenho isso, eu posso reconhecer que esta emoção está ligada a um tipo de pensamento. Eu tenho repulsa de, eu tenho raiva de. Tudo bem até aí? Então tá, eu tenho essa emoção que está conectada a um pensamento. E esse pensamento está conectado a uma não ação. Porque se eu fizesse de acordo com a minha raiva e de acordo com o meu pensamento, eu seria presa. Ou eu cometeria suicídio, não sei. Porque é uma não ação, é uma ação reprimida, é uma coisa assim, eu não posso fazer isso. O que você faria? O que você faria se você estiver com muita raiva, assim, naquele momento você está com muita raiva do seu filho, o que você faria? Jogaria pela janela, se fosse ação. Aí eu faço uma não ação. Eu estou com raiva, eu estou me sentindo dilacerada, desrespeitada, cansada. Ação, pegar essa criança e jogar longe. Então, o que eu tenho? Uma não ação, porque isso eu não vou fazer. Né? Eu estou com raiva do meu companheiro, que eu faço? Arrumo as malas e vou embora. Essa é a não ação. Porque eu não vou fazer, porque eu sei que não funciona, porque na esquina encontrou outro igualzinho ou pior. Para deixar bem claro que não era o marido. Então, aquela que casou 4 vezes e adora dizer que não precisa separar, não precisa. Tá tudo mesmo. Então, vamos lá, claro. Então, eu tenho uma emoção, essa emoção tem um pensamento, e esse pensamento, essa emoção tem uma não ação, que é uma ação reprimida. Tudo bem até aí? Tá. Aí eu volto lá, artifícios, hein? Não é nada científico. Eu volto lá e vejo que isso se reproduz. A minha mãe era assim, meu pai, talvez, a sociedade, talvez, a minha avó, a minha bisavó, que vem uma herança desse tipo de emoção, desse tipo de situação e desse tipo de não ação, que é uma ação reprimida. Essa é a minha herança. Quando eu assumo essa herança, e aí a gente precisaria fazer essas práticas que a gente não faz aberto, porque ela expõe, como todo mundo que faz essa prática sabe, e depois isso vai ficar aberto e a mãe, o pai, o marido, a mulher vai assistir e vai dar encrenca. Então, é só por isso que, por enquanto, a gente tem essa prática dentro do contexto, né, mais fechado para poder ter essa liberdade. Mas o pensamento e o raciocínio está aí. E quem quiser, em particular, me perguntar também, eu passo, tá? Não precisa... não é segredo, é só cuidado mesmo. Então, vamos lá, eu tenho uma ação, que é uma não ação, por causa de uma emoção e por causa de um pensamento. Se eu vou ver, isso está na minha árvore. A minha liberdade, a minha não escolha é assumir isso como herança, transmutar isso e ver o que é a transmutação. Porque o que é herança essa? Da sombra. O que acontece quando eu transmuto, quando eu me alimento dessa sombra, quando eu deixo ela me trazer as experiências dela, quando eu deixo ela me dar plataforma, quando eu deixo ela gerar adubo? O que essa transmutação da sombra vai me trazer? A luz. Vai me fazer de encontro. Eu vou me encontrar com isso que você está tanto querendo, com essa luz. Que é uma necessidade de ação e de atuação. Agora, essa ação e essa atuação, ela é incondicional e legítima. Isso quer dizer o quê? Se eu estou condicionada à especulação, se eu estou na fantasia de isso não me serve porque, sei lá, a gente vê muito isso. Eu trabalhei a vida inteira com arte, vira e mexe, tem um artista que fala assim, não, cansei de ser artista porque eu não quero ser pobre, porque eu quero... E aí vai se condicionando.
quero ter uma vida digna, porque tem uma crença de que com arte você não vai ganhar dinheiro. Então, eu já não estou livre, eu não estou na minha pulsão natural, falando, não, eu preciso fazer isso, não morro. Não, antes de fazer isso, ou para fazer isso, primeiro eu preciso ganhar dinheiro. Pronto, prisão. Não, antes de fazer isso e para fazer isso, eu preciso ser primeiro reconhecido. Prisão. Eu preciso que os outros gostem de mim. Eu preciso ter um diploma. Não, se eu não tiver um diploma, eu não vou fazer o que eu sinto de pulsão. Quem sou eu para fazer alguma coisa sem diploma, sem um reconhecimento de fora? Então, a gente ganhou. Vai ser livre, ganhe o seu diploma para você fazer aquilo que você quer, com autoridade, que é coisa mais prisioneira que isso. Então, quer dizer, a gente, por um lado, se meter numa enrascada total de acreditar na liberdade e na felicidade de uma maneira muito ingênua, mas a gente não é bobo nem nada, a gente acreditou nisso porque tem uma vantagem, assim. É mais gostoso a ilusão da garantia que eu vou ser reconhecido do que o risco de alguém vai falar assim, não entendo o que você está dizendo, o que você está fazendo. Não entendi a sua obra de arte. Não entendi esse tipo de experimentação ou esse tipo de decisão da sua vida. Não, eu quero não ser entendida pelo mundo, né? Não quero ser criticada. Pronto. Cada coisa que eu me condiciono, eu me afasto da luz. Luz, estou falando, parece religiosa, né? Luz é modo de dizer, tá? Não quer dizer nada. Quer dizer só o oposto da sombra. Essa pulsão. Então, ao invés de eu ir atrás da luz, que é aquela historinha do Nasruddin, que eu já contei várias vezes que eu adoro ela. A história do Nasruddin é assim, ele está lá embaixo de um poste de luz procurando a chave de casa, que ele perdeu. Aí passa um amigo e fala, o que está fazendo? Perdi a chave de casa, estou procurando. E ficam os dois ali embaixo do poste de luz procurando essa chave por muito tempo, até que o amigo fala, mas você perdeu a chave aqui? Ele falou, não, perdi lá. Ué, por que a gente está procurando aqui? Aqui tem luz, lá está escuro. Vou procurar a chave no escuro. Só que é lá que a gente perdeu. E a gente prefere o gostosinho, a ilusão do garantido de ficar na luz. Mesmo que não foi lá que eu perdi a chave. Já que eu estou lá e lá tem luz, eu fico lá. E essa luz pode ser um guru, essa luz pode ser um pensamento, pode ser um conhecimento, pode ser um livro, pode ser... É luz. Mas você perdeu, estava aqui, você veio procurar o quê? Uma coisa que eu perdi. Mas está aqui, eu perdi a minha pulsão de vida. Não está, mas eu não quero ir lá para o escuro procurar. Não quero encarar a sombra para procurar a minha luz. Não dá para me juntar aqui com a galera da luz e pegar emprestada. Eu vou na sua luz, luz é luz, tanto faz de quem é. Você falou que tá bom. Né? Se você acha que é para fazer isso, eu vou junto. E aí está eu na minha liberdade total de ir junto na luz do outro. Né? Então, eu diria que a liberdade vem junto com a coragem, né? A ação do coração, de olhar para a sombra. De olhar para a sombra que se revela todos os dias, de olhar para as heranças, que revela todos os dias, quando dá um nó na garganta, quando dá uma irritação, quando alguma sensação ou alguma emoção bloqueadora se apresenta. Sombra. Sombra é reflexo da luz, então eu estou olhando para a sombra, estou muito perto da luz, já estou na sombra, já está ali, já está refletida, quer dizer, estou bem perto da luz, eu olho a sombra. Né? Mas aí não, aí a gente tem um medo de entrar na sombra, então a gente logo vai buscar uma luz. E essa luz é esse lugar que a gente se sente ilusoriamente acolhido. Né? Então, uma boa ilusão de garantia. Né? E foi esse o sistema que a gente criou. A gente criou um sistema para acolher todo mundo que não quer ir para a sombra. Todo mundo que não quer encarar a sombra, todo mundo que quer... É luz que você quer? Qualquer luz? Então vamos pôr poste em toda a cidade, pronto. Então a gente criou um sistema onde eu não preciso encarar a sombra. Eu posso pegar a luz do outro. Tá dada. Para quê, gente? E aí eu vou criando as minhas prisões diárias. Né? A prisão... Nossa, que ilusão, né? A prisão de... Posso comer o que eu quiser, quanto eu quiser. Né?
tá prisão. Quero ver conseguir jejuar alegre, feliz da vida, né? Então, felinamente, é um assunto que, por um lado, deixa a gente, bom, então, danou-se, né? Porque estamos todos sustentando uma sociedade que justo compensa a nossa falta de conexão com a nossa própria pulsão, e a gente tem pulsões aí, tem gente vendendo, tem gente dando, tem gente prestando, tem um mercado de pulsões. Não se preocupa não, Clarissa, você pode ser útil para a sociedade. Por que você não entra no voluntariado? Né? Por que você não busca fazer o bem para os outros? Porque está dado aí. Gente, nada contra. De repente, a minha pulsão é voluntariado. Bom, sexta-feira começa o meu voluntariado com as crianças no teatro aqui, tá? Só para vocês saberem, no Centro Cultural. Olha só, até voluntariado essa pulsão pode te levar. Então, nunca é a coisa em si. Mas o problema é como eu pego a coisa. Como é que eu encaro aquilo como a minha rede de salvação, ou aquilo veio porque é uma necessidade, é uma não escolha. Eu estou livre para fazer o meu voluntariado porque eu não tenho escolha. Me abriu essa perspectiva, eu preciso disso. Preciso disso para isso. Como é que você chamou? Algo que te move, né? E que te dá esse prazer. Se essa coisa... Falar. Como eu sei se esse impulso de querer, do precisar, é o precisar ou é alguma coisa? Então, se eu tenho dúvida, não é. Assim, é que nem fala assim, como eu sei que é meu grande amor? Não é. Não é. Se você tem dúvida, porque não é. Claro, né? Como eu sei que isso vem do meu ser mais essencial e não das minhas sombras? Então, não está vindo. Porque não dá dúvida. O que dá é talvez uma trabalheira tremenda para você se organizar com outras relações. Então, por exemplo, te dá uma trabalheira tremenda para os seus pais falar, não estou te reconhecendo, né? Não foi esse o filho que eu criei. Ou para o seu filho falou, mas mãe, você nunca foi assim, agora você está sendo? Ou para a sociedade falar, mas espera aí, você ficou louca? Então dá essa trabalheira, porque pode ser que gere uma estranheza. Mas às vezes passa batido também. Eu acho que uma boa chave é quando você não consegue responder por que você está fazendo. Que é como a gente viu o filme do Equilibrista. Então tem esse filme que a gente assistiu juntos, que é fácil de conseguir, né? O filme documentário. O cara que passa uma vida inteira, o francês, para colocar um arame entre as torres gêmeas, que ainda estavam lá, e atravessar o World Trade Center e atravessar. E ficar lá 40 minutos desfilando de um lado para o outro. Depois que ele faz essa loucura, todo mundo só quer saber por quê. Ele falou, gente, tem uma coisa que não tem por quê. Assim, era uma necessidade, senão eu morria. É uma perspectiva que eu tenho do mundo. Porque quando algo nos move, o que nos move é a nossa perspectiva de um olhar que fala, percebi isso. Parece que ninguém está percebendo, mas você percebeu. Então tem uma singularidade na sua perspectiva, tem um ahá, né? Tem uma vibração de falar, caramba, vou arriscar, ou então vou primeiro me preparar, porque é um caminho sem volta. Então é bom estar preparado, não ir na louca. Fiz porque dei vontade. Não vem de uma vontade, vem de uma necessidade para se tornar desnecessário. Né? E tem a ver com perspectiva. Tem umas dicas, por exemplo, tudo que surge de uma necessidade inata é ganha-ganha. Ninguém sai perdendo. Por mais que alguém fique chateado com você, essa pessoa não está perdendo nada. Talvez ela esteja perdendo o que é necessário perder, que é a ilusão de que você era tal e tal pessoa que correspondia a tal e tal coisa. Então, talvez ela só vai perder o que não vai fazer falta nenhuma para ela. O que vai ser ela só vai perder a prisão. Se você está fazendo alguma coisa, a sua pulsão é sempre ganha-ganha, e se alguém perde, inclusive você só está perdendo prisão. Tá bom, né?
só está perdendo o que te aprisiona. Na real, ninguém está perdendo nada. Ou então a gente poderia dizer, se sai da sua pulsão, alguma coisa é ganha-ganha e está todo mundo ganhando mais liberdade. E ter liberdade é não escolher entre isso e aquilo. Ter liberdade é se conectar com algo que você fala assim, é necessário, vou ter que fazer isso. Mesmo que seja temporário, mesmo que seja uma coisa passageira, mesmo que seja uma coisa que você já sabe que tem uma data para terminar. De maneira geral é assim. Quando vê essa pessoa, você fala assim, vou fazer isso e me livro disso, né? Porque vai dar trabalho. Acho que isso é outra chave. Quando você acha uma coisa que você não pensa assim, agora eu descobri o que eu quero fazer para o resto da vida. Né? Que a gente tem um pouco essa vontade, né? E a outra coisa que geralmente não é a coisa em si, né? Essa coisa de propósito e desígnio, o que a gente acaba fazendo, ou como a gente acaba expressando, ele é uma de inúmeras expressões do mesmo propósito ou desígnio. E que por isso podem variar ao longo do tempo. E dependendo das relações, né? Vão depender das relações. Então, é um mistério. Ninguém vai dizer pra gente qual é o nosso propósito. Não tem como. O que a gente... E o caminho é através da sombra, porque isso está na mão. E a sombra anda na rua, iluminada pelo sol, iluminada pela luz, e a sua sombra está ali, muito pertinho. Ela é um caminho muito próximo. Mas olhar para ela é deixar de procurar a chave embaixo do poste de luz, ir lá no escuro e se arriscar. E aí, para todo risco, muito bem-vinda a prudência. E prudência quer dizer o quê? Ter uma mente aguçada, ter um olhar amplo, saber que aí serve o conhecimento. Já está... É lindo esse lugar com a mente, assim. A mente é muito poderosa. A gente estava conversando antes de começar aqui. Não tem essa de, minha mente só me atrapalha. Não, ela é maravilhosa. O negócio é que a mente não decide. A mente ela é a executora, ela é executiva. Então já está decidido. Mente, fica atenta, me traga prudência, me traga a ação precisa para isso. Mas eu não pergunto nunca para a mente. E aí? Porque a mente vai trabalhar com custo-benefício, com garantia, com conhecido, com coisas que são sombra, né? Agora, está decidido, não se pergunta para a mente, não tem conflito. A mente vai lá e tem uma perspectiva que te deixa mais aguçado e fala, bom, para isso que já está decidido que vamos por aqui, vamos por ali, come mais arroz e feijão que você vai precisar ficar forte, né? Se protege ali que está escuro e você não sabe onde você vai pisar. Então, tá longe de ser loucura, tá longe de ser loucura. E última coisa, antes da gente encerrar nosso horário fiel, nada garante. Nada garante. Assim, é só a gente que pode fazer isso. Não tem técnica, não tem método, não tem caminho, não tem meditação, nada garante. Tudo compõe, tudo potencializa, tudo possibilita até. Mas garantir mesmo é só na pele. É só assim, se eu falo, não, tá comigo essa história e eu vou bancar. E é sua, né? A garantia sou show. Então, por exemplo, não garante que as pessoas vão ficar super felizes com a sua ousadia de estar colado na sua existência. Agora, tem que estar aberto a isso, tem que estar aberto a não se importar de ser determinado de fora. Tem que estar pronto para ser livre. Olha que lindo. Onde nada te determina, onde nada te condiciona. Isso não quer dizer que você perde respeito, isso não quer dizer que você rompe com ninguém, você não precisa romper com ninguém para isso. Mas você não se condiciona. Por isso que a mente vai ganhando essa composição onde você sabe, bom, eu sei já o que é, mas eu não vou fazer isso atropelando e passando um trator por cima de todo mundo, né? Então, tem que estar pronto para ser livre, tem que estar pronto para ser livre. Ser livre é não ser condicionado de fora, é não ser determinado de fora. É que você não dependa
da crítica ou do elogio do outro, que você não dependa da aceitação do outro, que você não dependa de uma determinação externa. Você fala, é isso, eu não tenho escolha, eu vou ter que fazer isso. Dá para... Sim? Fizemos um panorama felino sobre barulho, né? Isso é barulho na cabeça, porque eu acho que uma das coisas que a gente tem que perceber, as nossas sombras vão mostrando muito as nossas máscaras. Então, a nossa covardia, o nosso melindre, o nosso mimo, a nossa autoindulgência, a nossa insegurança, tudo que é máscara, porque nenhum ser incondicional, como somos todos nós, legítimos, tem nada disso. Por natureza, ninguém é covarde por natureza. Você só nasceu para ser você mesmo, que covardia você pode ter? Né? Se você só nasceu para ser você mesmo e mais nada. Como é que você é covarde de ser mesmo? Agora, você tem uma fantasia de ser o outro, aí eu posso ter certas covardias. Não sei se eu tenho coragem de fazer tudo isso para ser o outro. Né? Então, na real, é tudo muito simples. É a gente deixar... Clarissa me olha com a cara assim, ó. Fala dessa simplicidade que eu quero ver. Sim, é muito simples, mas não simplório. É dolorido, mas não mata. É às vezes quase insuportável, mas não te afoga. Não, é na pele, claro que é. Você se colocar no seu propósito desígnio, na sua incondicionalidade, na sua legitimidade e na sua responsabilidade de falar isso é necessário, claro que não é fácil. Mas se a gente tem uma rede, né, tão criativa se formando, com essa confiança, eu acho que é mais simples do que quando a gente faz isso sozinho, se isola no seu cantinho, se protege acreditando, agora eu estou livre, né? Vou lá para o meio do mato, me fecho, desligo o telefone e agora eu sou livre. Como é que eu sou livre? Não é louco isso? Como é que eu sou livre quando eu me aprisionei, né? É muito louco assim como a gente... Então é isso, meus queridos. Alguma coisa aí da turma da parede, que vocês estão aqui na parede. Ana, e se nos sentimos inseguros antes de agir? Agimos assim mesmo como forma de ultrapassar o medo, vivendo para além dele, ou olhar para a insegurança e trabalhar dentro dela, porque a partir do que faço, sinto que a ação brota de um outro lugar, no qual a insegurança, por exemplo, não encontra o seu espaço. É isso? Confere? Isso é teoria. Não tem ideia. A gente nunca sabe, teoricamente, o que é. A liberdade ela é conquistada pela criação e não pela esperteza. Olha só, entendi, entendi. Pronto, já entendi. E daí? Quer dizer nada. Eu conheço um monte de gente, eu mesmo, que entendo um monte de coisa e na hora não dá. Porque na hora dá medo, na hora dá branco, na hora você fala, não, eu falo depois isso. Né? Na hora não dá, porque fica na pele, na hora você treme, na hora da não sei. Então, tanto faz entender ou não entender. Não é deste lugar. O lugar é de sentiu alguma questão, sentiu a prisão acontecendo, sentir a prisão acontecendo, reconhecer, tem uma prisão. E essa prisão é minha sombra. E ela é necessária para se tornar desnecessária. E quando ela se torna desnecessária, eu fico mais perto da luz que emite essa sombra. Como a gente faz isso, cada um vai ter que criar, vai ter que inventar. A gente pode ir falando até que vai dando uns insights, fala assim, é assim. E às vezes dá até para compartilhar, olha, eu acho que você está falando sobre isso, eu experimentei, eu fiz. Nunca
é isso, então eu vou fazer. Eu sempre só sei depois que eu fiz. Se eu sei antes de fazer, é porque eu não sei. É porque não serve. Aí eu sei, agora eu vou fazer, não serve. Primeiro eu faço. Aí depois eu posso falar, olha, foi isso que eu fiz. Não tem a ver com isso, né? Não tem a ver com... Por exemplo, esse que eu comecei hoje falando. Então, tô lá, piso no gato, o gato vai lá e morde, aí dói muito. Aí começa a ficar assustador, porque gato, bactéria, saiu sangue, entrou em alguma coisa, procura no Google, sabe que vai morrer. Tá, aí para e fala, não, peraí. Isso é o que eu sei. O que eu sei não serve. Tá. O que você tem na mão? Ah, tem alho. Passa alho, que foi a grande dica ali. Iodo, passa iodo, desinfeta. Lava bastante. Lavou. Tem tea tree, passa tea tree. Chega uma hora que não tem mais o que passar, você não confunde tudo também. Mas, enfim, você já tem os ímãs que eu uso. Vai lá, põe imã. Mas tudo que você está em relação com a coisa é que você tem um monte de ferramenta. Mas se você não está em relação, você pega o carro e vai para o pronto-socorro. E não estou dizendo para não ir, mas não é a única opção, né? E ficar atenta para poder ir para o pronto-socorro se precisar. Mas não na fantasia de, e sim porque, não, gente, preciso ir para o pronto-socorro, está muito claro isso. Ou na fantasia, preciso ir porque eu li no Google que 90% dos casos fica internado 3 dias. 90% dos casos ficam internado 3 dias. Né? Então, é na relação que se cria. E não serve para a próxima coisa. Se eu levo outra mordida aqui, não vou levar, porque agora eu sempre vou olhar para onde eu vou pisar, mas se eu levo outra mordida, não serve a mesma experiência. Ali tem que se relacionar e falar, não, essa mordida, hoje, o meu estado de saúde hoje, qual é a relação com isso, né? Então, às vezes a gente, eu sou super livre de remédios e não dou antitérmico para os meus filhos e tal. Não sei, tem que olhar ali. A febre está compondo, a criança está com estrutura física e emocional, você também para lidar com essa febre, aí se decide, né? Não tem a priori, isso é prisão. Sou livre de remédios, prisão, né? Então, é dar um olé em tudo isso, e aí a gente vai seguindo, e aí tá o site aí aberto, quem quiser escrever por e-mail, quiser escrever alguma coisa que quer compartilhar ou que quer seguir, a gente segue, tá bom? Bom ver vocês, estou com saudade de ver vocês pessoalmente aí. E qualquer dia a gente sabe o que podia fazer, marcar um encontro só para a gente ficar batendo papo. E aí, como é que dá? Vamos fazer isso um dia. Então tá, queridos. Beijo.